Bom dia, meu querido aluno, seja bem-vindo a mais uma resolução da FUVEST 2015, segunda fase, a prova do segundo dia, a prova que tem várias questões interdisciplinares, todas as matérias em geral misturadas. A questãozinha 8, ela envolve química e matemática, uma questão que até é bem interessante. No primeiro momento que eu olhei, eu não gostei muito, depois até que eu estou gostando mais dessa questãozinha, é uma questão interessante para a proposta do segundo dia de prova da FUVEST, que é justamente uma coisa de mais conhecimentos gerais, embora seja na segunda fase, tá? Então vamos ver. O que nós temos aqui? Nós temos uma equação química e a gente precisa balancear essa equação, só que usando sistemas lineares, né? Então há uma exigência no método e é por isso que ela puxa para a matemática. Então vamos lá. Escreva um sistema linear que representa as relações entre os coeficientes x, y, z e w na equação química que está aqui. Como que nós vamos fazer isso? A parte da química, ela nos diz que precisa haver um equilíbrio entre o número de átomos no primeiro membro e no segundo membro, né? Na parte dos reagentes, na parte dos produtos. Precisa haver esse equilíbrio atômico. E aí? E aí, então, vamos fazer o sisteminha para os carbonos primeiro, fazer para cada uma dos nossos átomos aqui. O carbono, na parte dos reagentes, na primeira parte ali, eu tenho uma molécula com 8 carbonos, eu tenho X dessas moléculas, tá? Então eu teria um total de 8X átomos de carbono nos reagentes. Isso tem que ser equilibrado com o equivalente em carbono na segunda equação, na segunda parte da equação, nos produtos. Então aqui eu tenho um átomo de carbono e Z moléculas. Então, uma vezes Z, na parte dos produtos eu tenho apenas Z para fazer o equilíbrio. Quer dizer que 8X dos reagentes equilibram com Z dos produtos, tá? Isso para os carbonos. Muito bem. Para o oxigênio. Para o oxigênio eu tenho essa molécula com 2 oxigênios e Y moléculas. Então, um total de 2Y átomos nos reagentes. E na parte dos produtos eu tenho uma molécula aqui, ó, com 2 oxigênios, Z dessas moléculas, então Z vezes 2. E aqui eu tenho mais outra molécula que tem apenas um oxigênio e uma quantidade W delas. Então, W vezes 1, isso vai ser somado à quantidade de oxigênio do produto. Então, o equilíbrio de oxigênio vai ser 2Y igualado a 2Z mais W. E, finalmente, com os hidrogênios, na nossa primeira molécula são 18 hidrogênios, em um total de X moléculas, então 18X átomos nos reagentes, equilibrando com 2W, olha aqui, ó, 2 átomos aqui e W moléculas, equilibrando com os 18 dos reagentes, tá? Isso aqui é o sisteminha que ele pede, escreva um sistema. Na verdade, não existe uma única resposta, eu posso colocar isso aqui de vários momentos. Eu até pensei em trazer tudo o primeiro membro e deixar igualado a 0, mas não há necessidade, né? Ele deixou em aberto que você pode colocar um sistema. Então, por conveniência, para não perder tempo, para que a gente não fique gastando tempo à toa com coisa desnecessária, a resposta vai ficar assim. Minha resposta do item A é exatamente esse sisteminha. Insisto com vocês que você pode ter colocado isso em outras formas. Que nem eu falei, trazer todas as incógnitas do primeiro membro e deixar igualado a 0, colocar, substituir, por exemplo, uma equação na outra, ou simplificar e falar que 9x igual a W. Tem muitas maneiras de apresentar o sistema, sistemas equivalentes que serviriam como resposta. Tá bom? Muito bem. E o item B? O item B quer que você responda, que você encontre as soluções desse sisteminha. Resolver esse sisteminha aqui. É um sistema que ele é indeterminado. Ele não é impossível, senão eu não conseguiria balancear a equação, não conseguiria achar os coeficientes estiquiométricos, tá? Mas ele também não é determinado. Eu vou encontrar uma coleção de respostas, uma variedade de soluções proporcionais. Geralmente, quando você está trabalhando na química, você fica com a de menores coeficientes. Mas qualquer uma delas serviria para o balanceamento químico, tá? Então, como é que fica aqui? Vamos lá. Eu deixei aqui a resposta do item A, porque eu vou precisar dela para fazer algumas referências. Vamos fazer o item B. Eu vou escrever todas as nossas variáveis em função de uma delas. E eu escolhi escrever em função do x por conveniência, porque aqui na primeira equação o z já está escrito em função de x. E não só isso, nessa terceira equação, o 18x igual a 2w, basta dividir tudo por 2, que eu já escrevo w também em função de x. Então, escrevendo as nossas variáveis em função de x, eu consigo uma solução
do sistema indeterminado, tá? Quem que falta? Falta o nosso y. Sabemos que 2y equilibra com 2z mais w e sabemos também que o z é 8x. Então, 2 vezes 8x mais o w é 9x. Quer dizer que do jeito que está, nós temos 2y igual a 16 mais 9, 16 mais 9 é 25. Isolando o y vai ser 25x sobre 2. Então, todo mundo escrito em função de x. O x é o próprio x, o z é 8x, o w é 9x e o y é 25x sobre 2. Muito bem. Um detalhe importante é que nós queremos soluções inteiras e positivas. E olhando a resposta do y, a maneira que o y está colocado, ele é uma fração aparente. Quer dizer, claro, depende de quanto vale o x, mas eu preciso escolher com sabedoria, uma conveniência na minha escolha, para que o y não seja uma fração. Então, se o y tem que ser inteiro, que tipo de número você vai querer para o x? Ele precisa, quando dividir por 2, ser um número inteiro. Ele precisa ser um número par. Então, se o x é um número par, necessariamente é um número par, para que as coisas fiquem inteiras, eu posso escrever o x como sendo alguma coisa da forma 2k, com k sendo um natural diferente de zero. Então, se o k for um natural diferente de zero, eu atendo a exigência de que as nossas incógnitas sejam todas elas inteiras e positivas. Tá bom? Porque para que o y não dê uma fração. Então, com x par, o y não é fração. Os outros não teriam problema com isso, mas o y teria. Então, o x par resolve o problema do y. E daí, como ficam os outros? Se eu escolher o x na forma 2k, o y vai ficar na forma 25 vezes 2k sobre 2, simplifico 2, isso aqui vai dar 25k. O z vai ser 8 vezes 2k, 16k. E o w vai ser 9 vezes 2k, 18k. Então, todo mundo escrito na forma em função de k, um número natural diferente de zero. Então, como seriam as nossas soluções desse sistema, nossa quádrupla ordenada x, y, z, w? Seria alguma coisa na forma 2k, 25k, 16k, 18k, x, y, z e w. Então, a nossa resposta é essa. A resposta é a quádrupla ordenada 2k, 25k, 16k, 18k, com um k que é natural diferente de zero. Tá bom? Uma questãozinha que eu falei para vocês, no primeiro momento que eu olhei não me agradou, depois olhando melhor, fazendo, resolvendo a equação, até que ela é bacaninha. Que nem eu falei, ela se encaixa sim na proposta do segundo dia de provas da FUVEST, que é essa prova mais genérica, mais interdisciplinar ou multidisciplinar algumas vezes, tá certo? Onde você tem os assuntos se juntando e compondo um tema, tá certo? Então, como eu falei para vocês, até que agora, olhando melhor a prova, até que eu gostei mais do que quando eu tinha olhado a prova ontem, tá bom? Então é isso aí. Qualquer dúvida, os comentários estão à sua disposição. Se você gostou, dê um joinha, dê um like, clica aí no polegar para cima. Isso é muito importante para mim, tá bom? E inscreva-se no meu canal, é só você clicar aqui embaixo, ó. Inscreva-se no meu canal e você vai estar sempre recebendo as novas atualizações das postagens que eu fizer. Um grande abraço, fique com Deus, até a nossa próxima aula.